A paz do Senhor, irmãs. Hoje nós vamos dar início à lição 11, dificuldades na Bíblia. Ok? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos, glorificamos o santo nome, Senhor. Dai-me sabedoria, Senhor, entendimento na tua palavra, Senhor, para que eu possa passar isso para os alunos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço desde já, que não seja eu dirigindo essa lição, e sim o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço. Amém. O texto básico dessa lição está em 2 Timóteo 3, de 14 a 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós temos que saber reconhecer que há textos complexos na Bíblia, né? Sentir animados a compreender os textos. E temos que buscar recursos e ajuda para esclarecer a Bíblia. Então, ao ler a Bíblia, nós temos que pedir auxílio ao Espírito Santo, para que ele possa nos dar sabedoria, possa dar entendimento na leitura da Bíblia. Ok? Ao ler a Bíblia, te afrontaremos com algumas passagens difíceis, mas nem por isso a nossa fé precisa ser abalada, né? Portanto, quando algum ensino ou fato bíblico gerar alguma dificuldade, seja por dúvida pessoal ou por fatos externos, questionamentos externos, precisamos lembrar daquilo que nós temos estudado acerca da Bíblia, né? Temos que depositar nossa fé na inspiração. Temos que ter fé que a Bíblia é incapaz de errar e que ela é infalível, né? Temos que ter alguns cuidados para não pensar que a Bíblia está errada. Primeiro, ter cuidado com a interpretação da Bíblia. Estudar o contexto da passagem. Entender o objetivo com que o livro foi escrito. Lembrar que a Bíblia é harmônica e temos que pesquisar. Ok? Em 2 Pedro 1,21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens somente santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A revelação de Deus, ela é única e não oferece contradições. Ao ler a sua palavra, devemos lembrar que o Espírito Santo atue livremente em nosso coração. Ao ler a Bíblia, vamos encontrar algumas dificuldades, né? Uma delas são as dificuldades científicas. Uma das grandes dificuldades levantadas é a exigência de alguns fases de uma comprovação científica para fatos narrados na Bíblia. Como lidar com isso? Primeiro, temos que entender o que é uma prova científica, né? O método científico só pode ser aplicado quando se deseja provar experimentos que podem ser repetitivos. Não é um método que se presta a provar ou desaprovar as questões relativas às pessoas ou eventos históricos. Então, ao ler a Bíblia, a gente não pode encontrar métodos científicos, né? Porque métodos científicos você faz só com experimentos, só com experimentos. Na Bíblia se lida com pessoas, com fatos históricos, né? Então não tem como. Nós temos que compreender que esse método não pode ser aplicado a fatos históricos. O método utilizado é a prova histórica judicial, o qual exige evidência de testemunhos históricos, testemunhos de escritos e registros. Nesse método, a preocupação é com a fidelidade desses testemunhos. Ok? Um terceiro item é saber que a arqueologia apoia fatos históricos bíblicos, né? Muito embora alguns cientistas procurem caminhar na direção contrária à palavra de Deus, a arqueologia tem servido como poderoso apoio à veracidade de muitos fatos históricos mencionados na Bíblia. Um quarto item é lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas, né? A criação não limita a atuação do Criador. Vamos ver alguns exemplos. Em Gênesis 2:1 diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia.
Como resolver esse conflito de 6 dias com a interpretação científica para bilhões de anos na Terra? A palavra dia, ela pode significar um período maior do que 24 horas, pode implicar longos períodos de tempo. Né? Em Salmos 94 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Né? Há uma evidência científica da Terra suportar uma idade jovem, milhares de anos. Né? Não há conflito em Gênesis 1 com a ciência, mas sim conflito de interpretação em relação a dados científicos. Então, nós temos que aceitar a criação de Gênesis pela fé. Ok? Um segundo exemplo está em Êxodo 14, 29, que diz assim: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Como uma população de quase 2 milhões de pessoas atravessaria rapidamente o mar em um dia? O texto não fala obrigatoriamente de uma travessia somente naquela noite, né? Se o texto relata que o mar se abriu, então nós devemos crer que o mar realmente se abriu. Em Jonas 1,17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Né? Negar a historicidade de Jonas significa negar milagres e intervenções sobrenaturais de Deus. Né? Outra dificuldade que temos são as dificuldades morais. Né? As narrativas do Antigo Testamento, por meio dos anjos, por meio dos atos de julgamento de Deus, como pena de morte coletiva, castigo e guerra, levantam algumas dificuldades morais quanto aos atos e ao caráter de Deus. Né? O leitor da Bíblia precisa considerar que os atributos de Deus, como amor, bondade, misericórdia, longanimidade, são eternos. Né? Deus, ele é imutável e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Né? Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, sendo santo e perfeito, possui a perfeita justiça e a perfeita bondade ao mesmo tempo. Vamos ver 2 exemplos dessa dificuldade. A primeira é a destruição de Jericó. A destruição de Jericó, incluindo a matança dos inocentes, pode ser moralmente justificada? Né? Primeiro, em Levítico 18, de 19 a 26, mostra que os habitantes da Palestina não eram inocentes. Nesses versículos fala-se de uniões abomináveis e Deus repudiava essa união. Ok? Vamos ler de 19 a 26. Não te chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo, perante a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitará, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízes, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Um segundo item é: Deus deu a esses habitantes um tempo de 4 gerações para se arrependerem. Em Gênesis 15:16, fala assim: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Um terceiro item é: Israel rodeou Jericó por 7 dias. Só Raabe creu e se arrependeu e foi salva com a sua família. Em Josué 2, de 8 a 10,
fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Um quarto item é: Deus é soberano sobre a vida, determina o começo e o fim. Em Salmo 139:16 fala assim: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O quinto item é: assim como Sodoma e Gomorra, Jericó não se arrependeria de sua contaminação. Em Gênesis 18:20 fala assim: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Um sexto item é: Josué e seu exército agiram conforme a ordem do justo juiz, Deus, para executar juízo sobre os pecados. Um segundo exemplo é Deus e a guerra. Em 1 Crônicas 5:22 diz assim: porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja. É comum achar passagens nas quais Deus ordena a seu povo a guerra. Isso vai contra um Deus de paz. Devido ao pecado, a paz somente é estabelecida mediante o combate ao mal. Deus nunca conduziu uma guerra por motivos e métodos errados. Deus, certa vez, não aprovou algumas guerras liberadas pelo rei. Em 1 Crônicas 28:3 diz assim: porém Deus me disse: não edificarás casa no meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Quando Israel pelejava, o nome de Deus era levado à frente para que os inimigos o temessem. Deus usou a guerra para punir tanto o pecado do povo como o seu próprio povo, Israel. Os inimigos, por sua arrogância e falta de temor, não se arrependiam e tentavam resistir a Deus. Uma terceira dificuldade são as discrepâncias. As discrepâncias é aquelas que envolvem aparentes erros e contradições, quanto alguns textos são comparados com outros. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro são os anjos. Em Mateus 28:5 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas. Quando as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, Mateus cita um anjo, enquanto em João 20:12 fala em 2 anjos. Em João 20:12 diz assim: e viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jacera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. João diz que 2 anjos foram vistos, e Mateus diz que havia apenas um anjo. João focaliza o número de anjos e a pergunta que eles fizeram. Em João 20:13 diz assim: e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levam o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Mateus focaliza a afirmação que um dos anjos fez. Em Mateus 28:5 e 6 fala assim: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Um quarto item é o mesmo fato foi registrado em uma perspectiva diferente, focalizando diferentes pessoas envolvidas. Ok? Uma segunda discrepância é o cumprimento das Escrituras. Em Lucas 4:21 fala assim: então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ler. Jesus afirma o cumprimento de Isaías 61:1-2, mas deixa de fora uma parte dessa profecia. Vamos ler em Isaías 61:2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus citou a profecia com exatidão, embora não a tenha citado completamente, né? A parte que citou foi cumprida na primeira vinda. O dia da vingança do nosso Deus será cumprido quando Cristo voltar para julgar a terra. Se Jesus citasse a profecia inteira e afirmasse que fora toda ela cumprida, estaria mentindo. Ok? Concluindo, quanto mais estudamos e conhecemos a Bíblia, mais facilmente saberemos lidar com suas aparentes dificuldades, né? E percebemos que essas aparentes dificuldades não são muitas dentro de toda a Bíblia, né? Cabe lembrar a palavra de Paulo e Pedro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está em 2 Timóteo 3,16. E 2 Pedro 1,21 diz assim: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok? Eu espero que todos tenham compreendido a lição. Eu aprendi bastante. Tá? Beijos a todos e até a próxima.